Oi, oi, oi. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos esperar. Oi, oi, oi. Cadê o pessoal entrando? Vamos ver. Oi, oi, oi. Ai, Marília, eu pensei que você ia esquecer. Tava viajando. Relacionamento. Calma, vai dar tudo certo. Todo mundo aí. Ok. Oi, oi, todo mundo. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui quem entrou. Marília, Chayenne, Mi, deve ser Mi Gomes, Miriam Gomes, Major, terminou uma live agora que eu assisti lá, tava ótima, ótimos ensinamentos. Nós vamos ficar esperando toda quinta-feira essa live, que foi de grande proveito, e aí a gente vai ficar esperando um workshop, né, para trazer as dicas mesmo para sair dessa corrida. Ok, todo mundo, foi muito bom. Deixa eu ver quem mais. A Minoca, doutora Caroline, todo mundo entrando. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo. Pessoal, eu não sei se vocês se lembram que eu tenho um propósito aqui. A Nath, a Marília, ok, todo mundo. Oi, 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 oi. Vamos lá, né? Pessoal, não sei se vocês se lembram que eu falei que a quantidade de pessoas na live fica coberto. Eu não vejo. Não sei se tem 5, se tem 10, se vai ter uma pessoa. Eu não quero que isso interfira no quanto eu quero entregar. Não me interessa se é uma pessoa só. Se é você que está aqui para entregar, para receber o que eu quero entregar, eu vou fazer isso com muito amor, com muita leveza. Eu não quero um peso. Esse feminino aí tá sempre aqui, a Meire. Muito obrigada a todo mundo. E hoje eu quero falar com vocês, que hoje eu tô com a corda toda, né? Vocês viram aí os stories o dia todo, cheio de coisas boas, cheios de notícias boas. E eu quero muito compartilhar isso, esperando aqui o pessoal entrar. A Karine, oi Karine, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal sempre muito carinhoso. É muito bom isso. Manda aviãozinho. Eu vou falar rapidinho, que eu sei que já tá todo mundo esperando a sexta-feira. Eu prometo que eu vou ser rápida, tá bem? Convida o pessoal, vamos falar um pouquinho sobre culpa, sobre perdão, em uma visão sistêmica. Como que a gente vai olhar isso? Eu achei bem legal agora, a live que eu estava assistindo, que quando eles entraram, eles se apresentaram, né? Eu achei isso muito legal, que eu acho que eu nunca me apresentei aqui. Eu já chego na adrenalina e mulher é bicho falador e eu vou falando, vou falando. Mas hoje eu quero sim me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de mim e falar o meu propósito de estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo? Som tá bom, conexão tá boa. Ai, ótimo. Márcia Paulino, seja bem-vindo. Silvio, tá tudo bem aí, né? Então vamos falar. Eu achei que bom que tá tudo certinho. Ótimo, obrigada, gente. Eu achei bem legal porque eles se apresentaram, coisa que eu nunca fiz. Como vocês sabem, eu sou professora de matemática, né? Há 22 anos que eu sou professora de matemática. A Ju entrou, a Ju fiel, todas as lives, sede de crescer, de evoluir. Muito bem, Juliana Alves, parabéns pela sua busca, parabéns pelo carinho aí, todo mundo. Então, sobre me apresentar, né? Eu sou professora de matemática, concursada já há 22 anos.
Uma profissão que eu exerço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E além disso, de ser professora, eu sou advogada também, tenho pós-graduação em Direito Civil, tenho pós em Direito Tributário, tenho um MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tenho o curso de coaching, eu sou consteladora pelo Instituto Montefusco. Para quem me conhece sabe que eu adoro estudar, né? Tá tudo bom na minha vida, eu falo, vou fazer um curso. Tá tudo ruim, eu falo, vou fazer um curso. Vou fazer um curso que melhora. E foi estudando que eu fui vencendo e fui aprendendo tudo. E é legal isso, porque quando a gente traz essa análise sistêmica, eu quero que vocês entendam que eu trago essa análise como uma professora, como uma pedagoga, né, na área. Eu trago essa análise como uma advogada. Mas antes de tudo, quem vem aqui, desse lado da câmera, do lado de cá, falar com vocês, é a filha do seu Madeu e da dona Teresa. É ela a que tem mais a oferecer. Não tem certificado maior do que quando eu olhei para o meu lar, para a minha família. Que, vamos dizer, não era uma família muito tranquila, eu vim de muitas adversidades. Mas é essa Márcia que quer falar com você. São os ensinamentos do seu Madeu e da dona Teresa que me trouxeram até aqui. E por que é esse ensinamento que eu quero compartilhar com você? Porque eu não sei o curso que você fez. Eu não sei se você está estudando. Eu não sei se você fez pedagogia. Eu não sei se você fez marketing. Mas eu sei que você tem uma dona Teresa e um seu Madeu dentro da sua casa, dentro da sua vida. E a diferença que é quando você olha para eles, quando você acolhe, quando você entende. Então é essa a mulher que quer falar com vocês. São esses os ensinamentos, esses são os maiores, as maiores riquezas que eu tive. Outro dia uma amiga minha, ela nem tá aqui, eu acho que hoje ela tá atendendo até tarde. Aqui entrou alguns depois, a Rayane, a Nayara. Obrigada. A Ana Luísa. A Darcira. Muito bem, muito obrigada de estarem aqui. Outro dia uma amiga minha virou para mim, Cardoso, seja bem-vindo. Cardoso tá ótimo, manhã, no Café com Bert, eu tô te vendo lá, comentando. Tá à noite, muito bem, muito obrigada. Outro dia uma amiga minha virou para mim e falou assim, Márcia, nossa, você tá tão diferente de uns 2 anos pra cá. Assim, amiga, parece que você prosperou. É a Elizabeth, daqui a pouco acho que ela entra. Parece que você ficou com um ar assim de próspera, de segura. Você mudou, você é outra pessoa. O que aconteceu? Falei pra ela, tomei meu pai. Vi que eu era pequena. As grandes lições, o grande mestre tá dentro de casa, tá dentro de você. Esse é o grande mestre. E é isso meu chamado aqui hoje, pra gente olhar pra você. Tauana também não perde. Tá sempre, acompanha todos os stories, o tempo todo. Que alegria. Que alegria. Então eu quero contar um pouquinho do seu Madeu e da dona Teresa. E dos ensinamentos dos meus queridos. Que hoje eu olho para eles com tanto amor, com tanto respeito. Seu Madeu, bicho bravo, nervoso. Bronca lá em casa, a gente ficava pensando quem que a gente leva e tinha que ficar no portão, porque era garantido a gente passar aquela vergonha. E ele fazia muito isso com a minha mãe também.
Às vezes tinha amiguinha dela lá, da minha mãe, hoje eu fico lembrando. Hoje eu ainda comentei isso. E aí a minha mãe ficava naquilo, minha mãe era muito doce, muito meiga, né? E aí meu pai vinha de lá e já dava aquela broncona nela, se ela não ia fazer o almoço na frente das amigas dela, e aquilo me doía. E eu me revoltava. E nós já falamos sobre isso na live do Café com Bert, sobre o filho não entrar no casamento de pai e mãe. Mãe veio reclamar, fala, mãe, vai passar. Mãe, essa história é sua. Nós falamos isso essa semana. Mas é impossível eu falar de culpa e não falar dos meus. A minha mãe, hoje eu tô com 43 anos, vocês viram meu post lá, eu ganhando alta, né? Eu enfrentei um câncer de mama, por isso que eu até comecei as lives agora, nesse mês de outubro. É um mês bem emblemático para mim, é um mês de muita coisa acontece na minha vida no mês de outubro. E há 5 anos atrás eu enfrentei um câncer de mama. Muito obrigada. Que essa alegria alcance a todos. Eu aprendi a ser assim e eu vou mostrar a caminhada que foi, e não é da boca para fora, é aqui dentro que mudou. Há 5 anos atrás eu enfrentei um câncer de mama. Foi muito traumático para mim, porque eu sempre fui muito vaidosa. Então perder o cabelo, ficar dependendo dos outros, foi tudo muito difícil para mim. Foi muito traumático essa relação minha com as químios, mas eu cheguei a um ponto que eu acolhi aquilo e falei o que isso queria me ensinar. E graças a Deus hoje eu tô aqui, ganhei alta, comemorei, tirei foto com o médico, então hoje é um dia muito especial. Mas exatamente com 43 anos eu perdi a minha mãe para essa mesma doença. Por falta de um plano de saúde, por falta dela ter ido atrás, por falta de conhecimento, eu perdi minha mãe. Hoje eu me olho assim, eu me acho tão nova, tão jovem, tão cheia de vida, tanta coisa para fazer. E nessa idade eu perdi a mãe, fiquei órfã de mãe, nós éramos 5 filhos. E esse pai duro, esse pai que era o jeito que ele foi criado, né? Que não teve pai e mãe, que não teve uma atenção, que não teve um carinho. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que meu pai entrou, que meu pai era caminhoneiro e ele estava viajando. E quando a gente perdeu minha mãe, né? Pararam ele em uma fronteira dessas da vida aí, nessas posto policial, né? E meu pai voltou para casa de ônibus levando a malinha. É uma cena que eu vou trazer sempre na minha cabeça. E foi a constelação que me trouxe a compreensão. Então o que aconteceu? Quando meu pai entra naquela casa, na época a gente ainda velava em casa, e minha mãe era uma pessoa muito querida, e tá todo aquele cenário ali, e aquele homem entra com aquela mala, e foi a primeira vez que eu vi meu pai doído. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E meu pai chorava e ele falava assim: eu que tinha que estar aí e não ela. E aí as comadres, né? Compadre, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. O senhor é uma pessoa tão boa, um marido tão bom. Aí eu lembro do meu pai falar assim: ela era boa, ela não quis denegrir a minha imagem. Pessoal, isso trouxe uma culpa pro meu pai, que eu vi o meu pai, se aquele homem forte, aquele homem vaidoso, com aquele tupete, aquela camisa, aquela calça de quina, eu vi aquele homem ir ao chão. Por dias, meses, anos. O meu pai se sucumbiu na culpa. E isso foi muito louco, eu acompanhar aquilo. Porque eu, enquanto filha, eu olhava e pensava assim, agora, né? Agora que ela não tá aqui mais.
E hoje eu olho aquela dor daquele homem com muito respeito. Porque existia um contrato entre duas pessoas adultas. Lembra? Eu já dei essa aula aqui na segunda-feira. Quem não assistiu o Café com Bert, volta lá e assista. Existia um contrato entre duas pessoas adultas do qual os filhos não fazem parte. E existia ali o culpado e a vítima, né? Na minha cabeça. Mas não era assim. E minha mãe assumiu uma postura que hoje eu acho ela muito perigosa, que é a postura do inocente. Hoje eu vejo quanto foi danoso para a saúde mental do meu pai a minha mãe se manter inocente por anos. A constelação familiar mostra que você precisa revidar para que haja equilíbrio. E para manter o relacionamento, revidar um pouquinho menos. Não pode ser na mesma força, porque senão vai romper. Mas a minha mãe, ela foi se omitindo. Ela amava muito aquele homem, que nós já falamos sobre isso. Aquele homem era muito forte e ela foi se omitindo. E meu pai lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia. Acho que ele leu umas 5 vezes. Porque ele clamava para Deus ver minha mãe a última vez para pedir perdão. A live de hoje é culpa versus perdão. E ele falava assim, eu só quero que Deus deixe eu ver ela uma vez. Eu preciso do perdão dela. O perdão, pessoal, ele traz uma questão hierárquica. Só dá o perdão quem é hierarquicamente superior. Por isso que filho não perdoa pai e mãe. Ah, mas é porque você não viu o que o meu pai e minha mãe fez comigo. Filho não perdoa pai e mãe. Essa é pesada, né? Ah, mas ele bateu, ele bebeu, ele roubou, ele... Não. O sinto muito dele tem que te bastar. Porque senão você tá querendo ser grande. Para que ele seja pequeno. Só dá o perdão grande. Nós não precisamos ser grandes, nós precisamos estar no nosso lugar. Difícil, hein? No mundo, nesse plano que nós estamos, nós temos 2 sentimentos. Só. Todos os outros vão derivar disso, que é o amor e o medo. A culpa, ela vem do medo. Medo de ser julgado, medo de ser excluído, medo do inferno. E com isso entra a expiação, que é viver essa culpa infinitas vezes, se martirizar, buscando uma possível solução. Talvez quem está falando isso sou eu. Isso eu não li em lugar nenhum. Seja um verdadeiro inferno. Porque você concorda que a pessoa vai voltar toda vez? O meu pai voltava naquela cena e pensava como que ele poderia ter feito diferente? Mas não existe um voltar, porque a vida flui para frente. E eu vi meu pai ir para a igreja, eu vi meu pai não acreditar mais em Deus, eu vi meu pai entrar num quadro depressivo. Até que ele teve o final morte, né? Causada por ele mesmo. Tamanho era a culpa que aquele homem carregava. E hoje eu penso que o tanto que a minha mãe amava aquele homem, se ela soubesse, de vez em quando ela tinha falado assim, não vou fazer comida agora não, tô aqui com a minha amiga. Por amor, ela sairia da inocência. Por amor, ela entraria naquele casamento em igualdade. Isso é saudável.
Ah, mas isso é errado. Porque a mulher, a Bíblia falou, a mãe falou, a avó falou. A constelação é clara. Devolva um pouco menos. Devolva com um pouco de amor. Para permitir que o outro te veja também como um culpado. E assim ele ache lugar nessa relação. Por que eu tô falando isso aqui hoje? Porque as nossas mês de outubro a gente ficou de trabalhar sobre... eu queria trabalhar todas as quintas-feiras sobre Outubro Rosa. Mas essa semana veio muito essa questão da culpa. Muito. Todas as constelações que eu entrei, a pessoa falava para quem já morreu, para quem foi embora, para quem... eu falava, o que você quer falar? Ela falava, me perdoa. O que você tem para pedir para ele? A pessoa falava, me perdoa. Gente, eu vi a culpa acabar com um homem forte. Reduzir a pó. Você não precisa carregar essa culpa. Você deu o que você tinha para aquela época. O meu pai deu para minha mãe o que ela permitiu receber, porque houve uma permissão. E o que ele tinha de conhecimento, de base, enquanto homem, para aquele tempo. E ela era feliz. Tava tudo bem. Se permita errar. Se permita errar. Era o que você tinha para aquele dia. Ah, mas é porque você não sabe o que eu fiz. Solta eu sinto muito do fundo da sua alma. Eu sinto muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria isso. Mas eu não posso. Tá tudo bem. Hoje eu faço diferente. Hoje eu faria diferente. Obrigada por você ter me ensinado que isso dói. Que eu não vou fazer mais. Isso te basta. Nós somos os nossos maiores carrascos. Não precisou de uma comadre da minha mãe, uma irmã, um filho, ninguém virar pro meu pai e falar assim, e agora? Não precisou. Não precisa. Não precisa de você falar, não precisa de você apontar. A dor é da pessoa, a culpa é dela, é interna, é uma necessidade de pertencer. Se perdoe. Essa semana eu constelei uma família onde um membro da família suicidou. E foi muito interessante porque foram 4 pessoas da mesma família. Cada um, quando eu colocava o boneco, eu falava, o que você tem a falar para ele? Aí a pessoa falava, me perdoe. Aí eu perguntava, de quê? Te perdoar de quê? Cada um tinha um motivo. E a pessoa virava para mim e falava assim, se eu não tivesse feito isso, talvez ele estaria aqui. Gente, não carrega isso. A pessoa vai até onde ela deu conta. E não é porque você fez mais ou porque você fez menos. E você carregar essa culpa não diminui o fato e o ato em si. A culpa está no medo. E o perdão está no amor. Não, Márcia, mas espera aí que tá ficando confuso. Você acabou de falar que a gente não perdoa. Porque perdoar o outro é colocar-se acima. Você perdoa você. Você acolhe aquele sentimento. O
perdão do meu pai tinha que ter sido para ele. Então, Márcia, eu até acredito que ela ter se calado tanto tenha sim trazido esse fim. Nós sabemos disso, do preço do calar, né? Nós sabemos do preço disso, do preço da gente se anular. Mas ela também foi uma opção dela, né? Até quando eu constelei uma relação sobre isso, deu que na minha família, né, as mulheres morriam por amor. E é uma morte onde a pessoa vai para aquilo com muita leveza. Foi uma decisão dela também. Você entendeu, Márcia, como que houve um acordo entre um casal? E se o resultado fim foi esse, ela também aceitou? Eu não posso colocá-lo como culpado? Você entende? Porque a opção de ficar calada foi dela. E não dele. Entende que existe um acordo entre as partes aí, do qual não cabe eu analisar? Eu acredito que hoje, com a visão que eu tenho hoje, se a minha mãe tivesse um conhecimento sistêmico, se ela tivesse esse conhecimento que Bert Helling nos trouxe, ou que mesmo uma psicóloga, uma terapia, que seja ela qual fosse, a postura da minha mãe seria outra, e talvez isso traria longos anos para ela, eu concordo, mas que no fato que aconteceu não existe um culpado e uma vítima, porque existe um acordo. Entendeu a diferença? Que é diferente. E aí vem o perdão. E eu comecei a ver no movimento das constelações que o perdão, ele é o alto amor. Até o professor Eric Davi fala isso com muita propriedade, fala isso muito bem. Sobre o alto amor. Por quê? Você concorda que quando eu me amo ao ponto de que tudo que o outro faz se torna pequeno? Tudo, talvez não, mas a minha capacidade de me amar, de superar, é muito maior. O alto amor é o amor que transborda para o outro. Eu amo ao ponto, hoje, eu me amo. A filha do seu amado Deus se ama ao ponto de que meu alto amor transborda no meu pai. E eu entendo o lado dele. Eu consigo olhar para ele. Porque quando você se ama o suficiente para não se sentir pequena e vítima. Porque são decisões. E o perdão, por exemplo, olha o tanto que isso é interessante. Por muito tempo eu entrei na vibe do meu pai. Porque ele achava que ele era culpado, então todo mundo achava que ele era culpado. Eu só deixei de achar que meu pai era culpado quando eu me amei. Quando eu amei tudo isso, quando eu tomei meu pai, quando eu olhei pra ele e falei assim, ué, mas existia um acordo entre eles e tá tudo certo. Esse sinto muito, aquela dor que meu pai entrou ali naquele dia, pra mim, naquele momento já tinha que ter bastado. Por que naquele momento não me bastou e hoje me basta? Porque naquele momento eu era maior do que ele. Eu queria o perdão, queria dar o perdão. Quando eu tomo meu lugar no sistema, olho a dor daquele homem, o sinto muito dele é tão profundo
que já basta. Você, Márcia, que é do direito penal, você é do direito, né? Não é do penal, mas do direito. A gente sabe que quando o acidente ou o fim é tão doloroso, é tão doído para uma das partes, como por exemplo quando tem acidente, morre um filho, morre alguém, a lei por si não se sente no tamanho de ir lá e colocar uma sentença a mais. Olha o tanto que a lei é sábia. Porque a dor do sinto muito ali já é o suficiente. A dor que ele leva já é o suficiente. Ele não precisa de se redimir com a sociedade nem com a lei. Esse é o perdão. Esse é o verdadeiro perdão. É o meu. Ele é interno. Essa semana teve uma constelação muito bonita. E eu coloquei a mulher e coloquei o marido, né? Não está mais nesse plano. E eu perguntei, o que você falaria para ele? Aí ela falou, ela olhando pro boneco assim, ela falou, eu te perdoo. Ela falou pro boneco. E eu falei para ela, a frase de cura sua não é eu te perdoo. A sua frase de cura é eu me perdoo por ter escolhido você. Olha a diferença. E na hora ela parou de olhar pro boneco, ela olhou para mim e falou, é isso. Foi você que fez as escolhas. Você não tem que ficar jogando em cima do outro, se o outro foi bom, se o outro foi ruim, se ele foi certo, se ele é errado. A escolha é sua, a decisão é sua, a dor é sua. Olha para isso e acolha isso com amor. Entenda que para aquela época, para aquela pessoa, para aquela Márcia, para aquele Amadeu daquele tempo, era o que eles tinham de melhor. Ele deu o que ele tinha, meu pai deu o que ele tinha. Minha mãe acolheu tudo. Ela achou que ela dava conta. E tá tudo certo. Só resumindo, eu falei que a live ia ser curta. A culpa é o medo. Medo da exclusão. Medo do inferno. O cristianismo pregou assim, em muitas outras religiões. A culpa traz consigo o medo. E o amor, o perdão traz consigo o amor. Mas não é amar o outro, é amar a si. Não é perdoar o outro porque você é bom, porque eu sou evoluidíssima, porque eu faço Ho'oponopono, porque eu vou na missa, porque eu faço... Não. É perdoar a si por ter permitido aquela situação. Por entender que era tudo que você tinha. Bonito isso, né? Isso é muito bonito. Teve só uma pergunta, só a pergunta da Márcia, que eu acho que ficou bem respondida, né, Márcia? Não sei se ficou, se você acolheu isso. Tem mais alguma pergunta? Mais alguém? Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo? Não quero falar demais. Isso, seja leve. Você deu o que você tinha pra época. Tá tudo bem, gente. Não precisa de dor, não precisa de arrastar isso uma vida inteira. E eu tenho novidades. O Diário de Evolução hoje completou 300 pessoas. Eu estou muito... cadê o Fred? O pessoal quer saber do Fred. O Fred, ele já quase derrubou a câmera aqui, vocês viram? Ele é terrível. Vem cá, Fredinho. Fredinho tá de cama nova hoje, ele tá exibidíssimo. Vem cá, vem cá. O povo quer te ver. Aí ele já chega aterrorizando. Dá oi pro povo. Olha lá, o tanto de gente. Não. Olha aqui, gente. Tem dó de mim? Calma.
Tem que ser no tempo dele, viu que não dá pra forçar, né? E tô muito feliz que o diário hoje completaram 300 pessoas, completou 300. Gente, vocês não estão entendendo a minha alegria. Por quê? Há 15 dias atrás nós tínhamos 80 pessoas. E 300 pessoas são muitas pessoas que têm lido, que têm curtido. Sério, isso para mim é um presente. Eu sei que muita gente... eu vou responder essa. Eu vou responder. Olha lá, Fredinho, estão dando oi pra você. Eu sei que muita gente olha, né, se tem a quantidade de seguidores e tudo. Gente, 300 pessoas que eu cuido com tanto carinho, que veio um que foi indicando o outro, que foi indicando o outro. Como eu falei, a live aqui eu não sei se tem 10 pessoas, se tem 15. A minha irmã, eu fiz o café com Bert de manhãzinha, e aí a minha irmã virou pra mim e falou: Márcia, sua live foi tão linda, mas só tinha 15 pessoas. Eu falei: irmã, não se preocupe com isso, poderia ter só você. Era você que era pra ouvir, irmã. Não preocupa com isso, não. O que é, eu faço a minha parte, o universo faz o resto. Isso aí depois compartilha. Quem tiver que ouvir, vai ouvir. Eu vou acolher vocês com amor. Não me interessa quantos são. O que me interessa é que é você. De coração, isso tá tampadinho aqui, não quero saber. Entendeu? O dia que alcançar muitas pessoas é porque eu estou pronta, é porque elas estão prontas, tá tudo bem. Fico muito feliz de você estar aqui. Tem uma novidade. Essa novidade é boa e eu quero até fazer um print de quem tá aqui. Dr. Eric, que eu postei lá no Stories hoje, vai vir fazer uma live comigo quinta-feira que vem. Pensa, mulherada. Gente, vocês precisam respeitar. Para de ficar comentando direct lá. Eu aviso para todo mundo. É pecado, ele é anjo. Ele é um homem de luz. Ele virá. E eu quero saber se vai brotar moça aqui, viu? Só quem tá aqui que vai poder assistir a live do Dr. Eric. Vocês acham que eu não tô vendo? A maledicência, como diria meu pai. A maledicência das moças. Vocês firma a cabeça, foca. Dr. Eric virá quinta-feira que vem. Aceitou o convite com muito carinho. E ele virá pra gente falar sobre o câncer de mama e sobre o que tem acontecido, o que ele tem visto em relação à pandemia, a postura das mulheres. Acredita? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós dois conversando. Eu fiz esse convite para ele. Ele ficou muito feliz. E é um querido, eu não sei se tem alguém aqui que conhece o Dr. Eric. É um ser de luz, é um homem abençoado, humano, gentil, carinhoso. E não é com a Márcia, não. É com todo mundo. Quando o Dr. Eric, eu tô lá e ele fala assim pra mim: Márcia, vai ser rapidinho que não sei quem passou mal, eu vou embora. Aquilo ele atende quem tá passando mal, ele conversa com os filhos surtados, tudo. Aí ele quer olhar a receita antiga. Aí eu falo: doutor, eu volto amanhã. Ele é uma pessoa iluminada, que vai valer a pena ouvir. Nós vamos divulgar, compartilha com todo mundo. É um dos melhores oncologistas. É um amigo que hoje eu tenho. É uma das boas coisas que o câncer me trouxe. Além de várias outras coisas, me trouxe isso. Pessoal, na segunda-feira de manhã eu estou fazendo café com Bert. No café com Bert eu conto algumas coisas, eu passo uma tarefinha, eu passo uma tarefa para você fazer durante a semana, uma autoconstelação. Porque o constelar, o olhar para o sistema, eu vou até gravar um vídeo falando sobre o que é constelação, explicando tudo direitinho. Mas eu vou deixar para vocês na segunda-feira, café com Bert, 6h15. Aí nós vamos falar da constelação mesmo, que hoje eu quis falar do amor e do perdão, mas nós vamos falar da constelação. E nós vamos deixar uma tarefa de autoconstelação, para a gente ir organizando esse campo em casa.
Márcia, e a sua família, organizar a sua família. Hoje até uma moça constelou e eu ensinei para ela um exercício para ela fazer com ela e com os filhos. E nós também vamos pegar umas tarefinhas na segunda, Café com Bert, 6h15. Liga lá, se você quiser, se você acha que tá legal, se tiver com vontade. Fica deitadinha ali, de pijama mesmo, só para ouvir algumas dicas, ver algumas fotos da minha família, que é de onde eu trouxe os maiores conhecimentos que eu quero dividir com vocês. E tem algumas perguntinhas aqui. Adriane. Pessoal, o povo ficou tão frustrado, a Adriane não tá aqui. A Adriane, ela tava tão linda. Até óculos rosa a Adri comprou para vir pra live e nós não conseguimos entrar e ela não conseguiu. A Adri vai voltar. Não sei nem se ela tá aqui me ouvindo. Doutor Eric vem, Adriane vem, Véi Madeu vem, Dona Tereza vem e vem todo mundo por bem maior de todos nós envolvidos. Tá bem? É assim que a vida vai, todo mundo dando um pouquinho de si. Receita para ser tão iluminada assim. Ama essa sua leveza. Foi o dia que eu soltei. Gente, eu era tão perfeccionista, eu era tão sofrida. Eu trabalhava tanto, eu estudava tanto. O dia que eu decidi, falei, gente, eu não dou conta. Então foi o dia que eu deixei de perfeccionismo e eu comecei a olhar para os meus com amor. Eu sou de uma família bem complicadinha, assim. Hoje eu vejo que tudo foi lição para mim. Eu vou contar de cada um deles e o ensinamento que eu tenho. O dia que eu olhei para tudo isso, que eu acolhi e que eu entendi que tudo é pro bem maior. Que, por exemplo, a última live era para Adriane ter entrado e não entrou. Gente, não entrou porque não era para entrar. O dia que for certo, ela vai entrar. O dia que tiver que ouvir, quem tiver que ouvir ela vai estar aqui e você vai estar aí. O dia que eu soltei isso, entendi o bem maior, Deus não erra, o universo não erra, eu tive paz. Acredita? Em tudo dai graça, a palavra de Deus fala assim. E é verdade. Aprende, começa a exercitar. Aconteceu isso, minha irmã outro dia foi tentar tirar a carteira de moto, reprovou na primeira. Não sei nem se eu podia falar. Meu povo tá tudo exposto. Mas eu fiz um enquete, todo mundo autorizou eu contar da vida deles. Então não tô infringindo nada aqui não. Minha irmã reprovou. Irmã, reprovei na carteira primeira vez tal de moto agora, né? Falei, graças a Deus, irmã. Você ainda não tá pronta, eu te conheço, você ia montar nessa moto e ia sair viajando. O dia que você estiver pronta, você vai tirar essa carteira. Vamos agradecer. E ela é mesmo, vamos agradecer. Esse é o movimento. Então agradeça tudo, 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 tudo. Nada tá errado, nada. Tudo tem lição. Pai e mãe tá certo, irmão tá certo, vambora, trenheira. Meu pai, com 90 anos, ainda sofre pela morte do filho em acidente. E minha mãe, com 58 anos de idade, sempre reclama. O que posso fazer para ele? Ele pode olhar para isso. Ele pode acolher essa dor. O luto, ele tem que durar em média 2 anos. O reclamar, o sentir falta, eu não sei se você me acompanha, mas direto eu posto. Tô chupando jabuticaba para lembrar da minha mãe, que saudade dela. Isso é normal, isso é nosso, a saudade. O que não dá é a pessoa que chora por anos e anos, não é um dia em especial. Esse luto tardio, ele precisa ser olhado, tanto por pessoas especialistas, quanto entender o porquê que esse luto fica aí. O que o seu pai se sente incapaz em relação a essa morte? O que ele acha que ele poderia ter feito? Porque a gente tem que voltar, acessar essa dor. Porque quando eu vou constelar que tem uma dor muito enraizada assim, eu falo para a pessoa, me conta melhor. E como que foi? E como que o senhor sentiu? Aí ela chora, chora, chora. E aí nesse momento vem a frase de cura. E a gente entende que a vida tem a mesma beleza que a morte.
As duas têm missões diferentes, mesma beleza. Uma não é melhor do que a outra. E nenhuma das duas está sob o nosso domínio. Que bom tempo do seu pai que teve com seu filho, com o filho e com a esposa. Foi um bom tempo. O movimento é de gratidão por esse bom tempo, né? Então, quando você olha por esse olhar que você agradece, quantos pais só têm direito a ter os filhos por 20 dias, por 1 ano, por 2 aninhos, que está aprendendo a andar, ou mesmo sofre um aborto de um filho tão esperado. Então, o tempo que a gente tem com o nosso filho é presente. Nunca é pouco, é sempre o bastante. E a constelação, a gente olha isso. Que bom, quero me preparar para ajudar também. Para ajudá-lo, ótimo. Eu tô aqui. Vou ver. Ah, então, quem tá aqui pode ver Eric, viu? E eu vou ver direitinho isso aí. Não vem com uma licença pro doutor Eric, não. Hoje, meu direct, que é isso? Eu falei, gente, respeita. Ele é lúcido, saudável de memória. Sinto que ele sofre. A gente precisa olhar porque o pai, ele tem muito esse sentimento de querer dar conta, né? Aonde foi que ele se sentiu incapaz? É nessa incapacidade dele que tá a dor. Ou na culpa. E a gente precisa acessar isso e dar as frases de cura. Eu vou, médico lindo, gente. Quem é doutor Eric? Letícia, olha lá no meu stories que hoje eu postei uma foto com ele. Amém. Todos somos anjos, todos somos luz, todos somos abençoados. Nenhuma mais perguntinha? O povo tá aqui lindo. Elisete, todo mundo aqui. Muito obrigada, pessoal. Falei que ia falar meia hora, falei 40 minutos, 48. Vocês vão me dando ar. Vocês não estão conhecendo já que é professora quando pega pilha aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Se ame, se perdoe. A gente dá o que tem. Tá bom? Tá tudo certo, tá tudo certo. Solta isso. Solta essa culpa. Se perdoe, se ame. E o sinto muito do outro tem que ser o suficiente para mim, para você e para todos nós. Ok? Um beijo e até a próxima. Café com Bert, segunda-feira é feriado. Quero ver quem vai estar lá. Convidar o doutor Eric pro Café com Bert. Aí vocês vão, né? Então tá bom. Eu entrei agorinha. Vai ficar salvo, tá, Elisete? Vai ficar lá no diário. Depois você assiste. Eu acho que vai ser bom. Tá bom? Um beijão, um beijão. Obrigada. Até segunda, 6h15. Só a resistência vai estar lá, hein? Fica com Deus. Tá bom? Se amem. Gratidão. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.